Olá pessoal, hoje é dia 19 de maio de 2023, estamos aqui nessa praça maravilhosa, aqui em frente à Câmara, que traz uma grande polêmica. Estou aqui com meu amigo Vidal, que trouxe uma reportagem muito importante nesse final de semana para a gente. Eu queria que você falasse um pouco dessa reportagem, o que te trouxe aqui a Taiobeiras para fazer essa matéria tão maravilhosa. Na verdade, foi algo assim casual. Eu percorro os 4 cantos do sertão mineiro buscando pautar o melhor do sertão. Questão turística, cultural, meio rural principalmente, né? É um trabalho que eu já venho fazendo há alguns anos, tentando mostrar o melhor do sertão, porque o sertão sempre foi apresentado de uma forma muito triste, um lugar pobre, sofrido, e era algo assim característico de interesse político, de que as pessoas se sentissem na dependência. Então a gente tenta mostrar um norte de Minas diferenciado. E eu sempre tive essa preocupação de qualquer município que eu chegue, eu observar a questão pública. Como está a gestão, né? Se está transcorrendo de uma forma bacana, se está havendo alguma mazela, se a população está insatisfeita com alguma situação. E eu cheguei em Taiobeiras agora para, né, inclusive, pautar sobre a questão da FERARP, que eu já acompanho há mais de 15 anos, e deparei aí com umas especulações de bastidores sobre, né, a ausência de alguns vereadores de forma extrapolada nas reuniões ordinárias da Câmara, o que me chamou a atenção, porque a conversa era de que eles haviam, né, deixado de comparecer aí em praticamente 40% das reuniões. Isso é um absurdo. Aí eu busquei me inteirar da situação e fiz uma cobrança, né? Dei uma questão de desabafo e de chamar a atenção da população para isso. E a respeito do que você divulgou neste final de semana para a gente, o que você tem a falar? Por exemplo, você acha que dá cassação ou não dá cassação? A gente pôde observar hoje muitos vereadores nervosos, né? Teve até bate-boca ontem com ocorrência policial entre o vereador Valmir Ferreira, né? Entre o vereador Valmir Ferreira e o presidente da Câmara, o Piu Piu. O que você tem a relatar a respeito disso? Na verdade, é o seguinte, como presidente, né? Eu acredito que o Arley, o Piu Piu, ele teria que ter um pouco mais de discernimento e tranquilidade para saber administrar a situação. Cabe a ele toda a responsabilidade de gerir esse tipo de problema que surge na Câmara, estando ele como presidente, né? Então o que acontece é o seguinte, não pode haver parcialidade, ele tem que ouvir todos e buscar entender a situação para dar a resposta necessária, não só para quem cobra, mas para a sociedade, porque a Câmara representa a população, a sociedade de uma forma ampla. O que aconteceu foi o seguinte, quando eu busquei tomar conhecimento em relação à minha pauta, como você havia perguntado antes, quando eu tomei conhecimento dessa mazela, desses abusos na falta das reuniões, eu procurei os vereadores, né, que estavam sendo questionados, estava com os nomes em questão, na Câmara para poder ouvir deles e tentar uma justificativa, para entender. A própria secretária aqui da recepção me informou que 2 estavam viajando, né, e que João poderia estar chegando, mas não estava no momento. Eu ouvi, saí e retornei depois. Quando eu retornei, que eu estava buscando informação com outros vereadores lá dentro a respeito da situação, e se eles tinham conhecimento de onde estaria o presidente, para mim poder ouvir o presidente, o João chegou. Inclusive, tem um outro vídeo mais polêmico, onde eu fui questionar o João e ele sequer quis responder. Me virou as costas de uma forma vergonhosa, irresponsável. Você está falando do João Pescoço. O João Pescoço. Ele foi desrespeitoso, porque eu queria que ele desse uma justificativa para levar informação para a sociedade. Ele falou que o mandato... Ele é o vice-presidente. É o vice-presidente. Ele falou que a situação do mandato dele é ele que resolve junto com a casa. E que quem a estivesse achando ruim, que procurasse a justiça. Ou seja, se acha dono do poder, se acha dono da casa legislativa. Então esses abusos não podem acontecer, eles têm que ter respeito. Eles têm que se ater à situação e trabalhar exatamente e única e exclusivamente no exercício da função de uma forma clara, transparente, conforme o regimento da casa. Quando ele fala em procurar justiça, já é uma coisa que ele tenta justificar o que não é justificável. Não, eu acho assim, porque é uma afronta à justiça e até as pessoas que votaram neles. Porque eles poderiam ter resolvido isso aí na Câmara, né? Nós estivemos conversando a respeito disso antes, deveria ter resolvido aí mesmo na Câmara entre eles. Mas não houve, né, esse consenso, não houve esse interesse. Na verdade, né, o corporativismo ele prevaleceu. E o que ocorre é o seguinte, hoje na reunião que eles criaram um mecanismo, uma forma de tentar burlar, para poder, na verdade, passar o pano, né? O argumento hoje
que mais ocorreu aqui foi de que todos estavam de acordo o regimento da Câmara, que o vereador ele tem, desde o início do mandato até o último dia do mandato, para poder justificar, tranquilo, as ausências. Desde que ele não extrapole e não ultrapasse o limite máximo permitido, que é 30% das reuniões. A partir do momento que teve vereador que chegou a atingir quase 40% aí, ou mais, já há a necessidade de haver a cassação do mandato. Isso está lá no artigo do regimento, artigo me parece que 69, se eu não me engano, entendeu? Então o que é que acontece? Quer dizer então que o presidente, mesmo que a pessoa extrapole e cometa um ato, né, que vai contra o regimento, ele vai continuar deixando a pessoa... isso é prevaricação, deixar a pessoa continuar faltando para julgar só no último dia de mandato. Aí não justifica. Na fala do vereador Januário, nós podemos observar que ele falou que a culpa todinha é da ex-presidente, né? A que era presidente, que era a Belinha. Ele fala que a culpa é toda e até elogiou o presidente da Câmara atual hoje, o Piu Piu. O que você tem a falar a respeito disso? Na verdade, a questão da Belinha ter sido presidente, às vezes não ter tomado as devidas, né, atitudes em relação a essa situação, cabe a ela justificar. Mas o problema maior é porque essa questão veio à tona agora. O atual presidente é ele. Quando ele assume a presidência, ele assume toda e qualquer responsabilidade em relação à Câmara. Agora apareceu, a sociedade cobrou e ele tem que resolver. Não tem que ir atrás de Belinha arrumar um culpado para tentar fugir da responsabilidade, não. A responsabilidade é do presidente. Ele tem que resolver, tomar as devidas, né, atitudes. Para você ter uma ideia, essa reunião de hoje não era para estar debatendo e votando falta, não. Já era para estar discutindo a cassação dos vereadores que cometeram essa atitude aí de ferir, né, o código, o regime interno da Câmara. Perfeitamente. Quando eu observei também na fala de alguns vereadores aí que houve até um bate-boca aí durante a reunião, um falando que o outro ameaçou que se não votasse no presidente tal, se votasse na chapa tal aí para a presidência da Câmara, que ia denunciar os caras que tinham faltado e tal. O que você achou sobre isso aí? Uma coisa que eu acho que nem precisava ser falado na reunião. Exatamente. Na verdade, isso é grave, isso é grave. Eu fiz essa observação também. O que acontece é o seguinte: a partir desse momento, é outro crime que foi denunciado. Justamente. É outro crime que foi denunciado. Cabe agora, quem foi denunciado de ter tentado comprar ou corromper, né, fazer com que o vereador comprove a verdade. Você tem prova? Você gravou? Ele teria que provar o que ele falou. Porque o que ele falou ali, se não tiver prova, é crime. É crime, hein? É outro motivo de cassação dentro do Código de Ética de qualquer regimento interno de um setor público. Porque tem um decoro, né? Com certeza. Hoje, na reunião da Câmara, nós também observamos que alguns vereadores falaram que a culpa era do jurídico. O que você acha? Teve culpa do jurídico aí ou não? Na verdade, o parlamentar, quando ele é eleito, ele tem que buscar conhecer o regimento, conhecer todo o trâmite, né, do que ele vai assumir para gerir, para legislar, para fiscalizar. No exercício da função, ele tem que buscar ser o mais transparente e ter o máximo de conhecimento em relação ao que ele vai ser responsável. Está aqui, ó. Eu sempre busco conhecer. Aqui, por exemplo, está o regimento da Câmara de Itaiobeiras, no artigo 69, parágrafo 3, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa anual a terça parte das reuniões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade, ou ainda deixar de comparecer a 5 reuniões extraordinárias convocadas pelo prefeito por escrito e mediante recibo de recebimento para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa em ambos os casos. Porém, tem um detalhe: eles cometeram, né, as falhas e só buscaram querer justificar hoje numa reunião extraordinária depois que foi cobrado, igual eu mesmo protocolei, solicitando a relação das faltas, dos dias de falta, e o que não chegou até mim, entendeu? Ou seja, essa reunião de hoje foi pressão. Estão tentando justificar, o que não é legalizar, para depois apresentar, falando, tá tudo ok. Prevaricação. Isso é prevaricação. Ô Vidal, mais uma pergunta que eu vou te fazer. O que você acha que vai acontecer de agora para frente, né, com os vereadores? O que você acha que vai acontecer
realmente? Na verdade, a gente não tem, assim, uma previsão que a gente pode falar, eu acredito que vai ser uma cassação imediata ou que não vai dar em nada. O que eu me preocupo e o que eu chamo a atenção sempre é que a população ela tem que se ater a essa situação. Isso é vergonhoso, isso é imoral. A população elegeu os representantes estão fazendo merda. A população tem que acompanhar, tem que cobrar, tem que ser dura, tem que comparecer na reunião numa situação dessa hoje. Era para a Casa Legislativa estar lotada, cobrando, entendeu? Então era isso. Mas, a população tem que ser mais participativa nas cobranças. Mas eu acho que teve mais uma manobra aí, porque essas reuniões da Câmara eram todas as terças-feiras à noite, às 19 horas. Mudaram para de manhã, toda terça-feira de manhã, justamente para a população não vir, porque a maioria das pessoas trabalham. Se há a manobra, no caso é específico, os vereadores que têm condição de manifestar contrário e buscar, né, anular a reunião, se há essa possibilidade, eles podem requerer essa situação de buscar anular a reunião junto ao presidente da Casa ou até mesmo junto ao Ministério Público, levando a demanda e falando a respeito do ocorrido, entendeu? Pois é, foi um prazer bater esse papo aqui com você. Estamos aí, a hora que precisar da gente, alguma coisa, é só contar com a gente. Me chama que eu vou.